Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. É um prazer receber vocês aqui no meu humilde departamento. Vocês acreditam em lobisomens? Seres monstruosos que habitam as noites de lua cheia e aterrorizam pequenas cidades no interior? Eu costumava não acreditar muito. Sinceramente, eu duvidava de quase tudo, para falar a verdade. Mas, recentemente, aconteceu uma história bastante intrigante e, no mínimo, curiosa. Hoje eu vou contar ela para vocês. Então peço que se preparem, fiquem à vontade e sejam bem-vindos ao Departamento Sobrenatural. Eu havia acabado de chegar de uma viagem que havia feito ao litoral com a minha família. Quando retornei para o escritório, vi que tinha algumas mensagens de voz para mim, entre elas algumas cobranças, ligações do banco e a mais importante, de uma antiga amiga que eu não via há muito tempo, Milena. Conheci ela na época da faculdade. Ela conhecia o meu trabalho extra e então resolveu falar comigo sobre algo que aconteceu. Oi, querido. Tá a fim de cobrir um acontecimento bizarro? Eu acho que vai agregar bastante para a sua coleção de coisas esquisitas. Sabe a pequena cidade onde eu cresci? Pois então, eu estou passando uns dias com a minha mãe, que não está muito bem de saúde, e você não acredita no assunto do momento por aqui. Lobisomens. Na verdade, um deles, e segundo a minha mãe, é o Jaci, um cara que morava bem aqui perto. O pessoal tá morrendo de medo e já tentaram até matar ele. Algumas crianças têm aparecido mortas por aqui e tem quem acredite que é ele, que acha de dar um pulinho aqui, talvez consiga até mesmo conversar com ele. Eu realmente achei aquilo tudo muito interessante. E é claro que eu não perderia a oportunidade de investigar isso de perto. Então, na manhã seguinte, rumei até a cidadezinha, com a esperança de que encontrasse uma história que fosse pelo menos assustadora, já que, se não fosse algo real, pelo menos poderia entreter os meus leitores. As pessoas que me acompanham costumam acreditar mais no sobrenatural do que eu mesmo. Num local pouco frequentado, nas proximidades do Rio de Janeiro, algumas pessoas, certo dia, encontraram um cadáver de um garoto de 15 anos horrivelmente mutilado e salpicado de sangue. Isso foi o que eu soube assim que cheguei no local. A história sobre esse tal lobisomem se espalhava muito rapidamente e todos tinham alguma coisa para contar. Disseram que nesse local viram 2 lobos dilacerando o corpo. E em seguida eles fugiram para a mata. Imediatamente os homens correram e perseguiram os animais, seguindo seus rastros de sangue até que perderam eles. Segundo me contaram, aparentemente essa foi a primeira vez que tiveram um ataque dos animais. Mas o relato de uma senhora específica me chamou ainda mais atenção. Ela disse que depois que eles perderam o lobo de vista na perseguição, eles encontraram entre os arbustos um homem agachado, batendo os dentes de medo, e ele estava todo sem roupa. Ele tinha cabelos e barbas compridos, e as mãos estavam manchadas de sangue. As suas unhas eram longas como garras e estavam cobertas de sangue fresco e alguns fragmentos de carne, que segundo eles só poderia ser humana. Esse é um dos casos mais intrigantes e peculiares que chegou até o meu conhecimento. Minha colega já havia voltado para casa na altura em que eu estive na cidade. Então ela não pôde me acompanhar, mas eu me diverti bastante enquanto pegava os relatos e os depoimentos dos moradores. Jaci, como Milena disse na ligação, era o nome do homem. Depois de algum tempo, por própria vontade, ele declarou que havia atacado o garoto, estrangulado ele até a morte. E disse ainda que só não devorou completamente o cadáver do menino porque os homens chegaram naquele momento. Ele era um mendigo que vivia ali na região. Vivia no mais absurdo estado de pobreza. E ele não era o único. Existia mais alguns outros ali que andavam junto com ele pelas ruas da cidadezinha. Mas segundo eu apurei com algumas pessoas, ele na verdade vivia na vila vizinha, numa cidadezinha bem perto, onde por lá ele tinha uma casinha simples e humilde, mas ele vivia nas ruas dessa cidade pedindo trocados e comida.
Eu fui até essa pequena cidade e alguns vizinhos confirmaram, mas disse que ele sumiu por 8 dias antes de se entregar para a polícia. Como tomei conhecimento, o julgamento dele aconteceria no dia seguinte, por isso eu fui tão depressa. Eu queria pegar todas as informações e estar lá presente para assistir de camarote esse julgamento um tanto quanto esquisito. Na manhã seguinte, lá estava eu. E eu não estava sozinho. Muitas pessoas compareceram para assistir. Então, ele chegou e tudo começou. Diante dos juízes, Jaci confirmou que se transformava em um lobo por meio de uma pomada especial que ganhou dos seus próprios pais. Quando interrogado sobre os demais animais que foram vistos deixando o cadáver, ele disse que sabia perfeitamente quem eram, e eram justamente os outros companheiros mendigos, chamados Jean e Juliano. O advogado de acusação mostrou para ele as roupas que ele usava no dia da captura e ele reconheceu imediatamente, sem questionar nada. Descreveu o menino que havia sido assassinado, deu a data correta do incidente, indicou o local exato e reconheceu o pai do garoto como o homem que apareceu pela primeira vez, no instante em que os gritos da vítima foram ouvidos. O policial ali presente comentou que o comportamento de Jaci era bastante peculiar. Ele não agia como um humano normal e que uma vez, durante a noite, ele chegou a beber um balde inteiro de água. Ele parecia mesmo ser um animal. Depois de muita acusação e de ouvir muitas testemunhas, o juiz se dirigiu a ele. Qual é o seu nome e qual é a sua ocupação? Meu nome é Jaci Quintana e tenho 35 anos. Sou pobre, praticamente um mendigo. Vivo nas ruas dessa cidade, Vossa Excelência. Qual é a acusação que lhe pesa? A de ser um ladrão e de ter ofendido a Deus. Meus pais me deram uma pomada. Desconheço sua composição. Quando untado com essa pomada, você se torna um lobo? Não, mas apesar de tudo, matei e comi a criança dos Oliveiras, então. Eu era um lobo. Você estava vestido como um lobo? Eu estava vestido como estou agora. Tinha as mãos e o rosto ensanguentados, porque havia comido a carne da criança. Então suas mãos e pés se tornam patas de um lobo. É isso que está dizendo? Sim, isso mesmo. Só para ter certeza que entendi. Sua cabeça fica como a de um lobo? Sua boca fica maior do que é? Eu não sei como estava a minha cabeça na época. Apliquei os meus dentes. Mas a minha cabeça estava como está hoje. Feri e comi muitas outras criancinhas. Eu não sei como foi, mas lembro da sensação. Eu sei que fiz isso. No fim do dia, a sentença foi a prisão perpétua. A Corte Superior decidiu que, como havia mais loucura no pobre homem do que malícia, e claramente não notaram nenhum sinal de bruxaria, decidiram enviá-lo para o hospício da cidade, para que ele pudesse recuperar as suas faculdades mentais. E quem sabe, com o tempo, revelar o que de fato aconteceu e como ele fez as atrocidades. Bom, a cidade, depois desse julgamento, continua acreditando que o homem era um lobisomem. Eu, sinceramente, não sei o que dizer. Eu vi muita loucura no olhar dele. Ele tinha certeza do que falava, mas eu não sei se tinha sanidade. Será que aquele homem poderia ser mesmo um lobisomem? Ou ele simplesmente era um canibal? Bom, talvez nunca saberemos disso. Talvez tudo não passe de um caso que não possa ser explicado. Hoje é noite de lua cheia e eu fico me perguntando: será que estamos mesmo sozinhos nessa noite? Ou existe alguma fera lá fora esperando o momento certo de atacar e se alimentar de pobres humanos como nós?